Olá, o meu nome é Nádia Corumbá e hoje nós vamos falar em geografia para o 5º ano. A turminha aí que está esperando geografia, nós vamos falar sobre território, redes e urbanização. Professora Nádia Corumbá, o que é isso? Vamos agora descobrir um pouquinho mais o que é território, redes e urbanização. A população brasileira, ao longo do tempo, nem sempre viveu na zona urbana. A maior parte vivia na zona rural. Há um século, grande parte da população brasileira vivia no campo e trabalhava em atividades econômicas desenvolvidas na área rural, como agricultura e pecuária. Guarda bem essas palavras aí, agricultura e pecuária. Observemos o mapa, a porcentagem da população brasileira que vive na área urbana por região. Segundo o IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 2015. 85% da população brasileira vivia na zona urbana. Se nós observarmos aqui, a nossa região norte, representada pela cor verde, representava quase 80% da população vivendo na área urbana. Temos aqui um outro gráfico, vamos lembrar lá da nossa aula de geografia também, um gráfico tipo pizza. Olha só, população brasileira, olha só quanta gente vive na cidade. Você tem noção de quantas pessoas moram no município de Belém? Observemos aqui que em 2015, 15% da população vivia na zona rural. E nós vamos observar que Belém, a zona rural é composta por ilhas. E nós temos aqui a zona urbana, 85% da população. É claro que esse gráfico está falando do Brasil, mas vamos pensar aqui na nossa cidade de Belém. Vamos a um vídeo agora. Como também é um processo constitutivo e transformador da organização espacial do planeta, também conhecido como urbanização. Historicamente, a noção de cidade tem sido atribuída à concentração de pessoas e à existência de um ambiente de trocas, de ligações, de transferências materiais e imateriais. Portanto, um ambiente que envolve fluxos, circulação e escalas variadas. No passado, a urbanização foi fundamentalmente um fenômeno associado ao aumento de população nas cidades e explicado pelo êxodo rural. Fato é que hoje mais da metade da população mundial reside em ambientes urbanos. Portanto, o mundo é majoritariamente urbano. No Brasil, esse índice supera os 80%. Se pensarmos que em 1960 apenas 45% dos brasileiros moravam em áreas urbanas, podemos ter uma noção da diferença dos cenários. Assim, ao IBGE, como órgão oficial de produção e análise de informações geográficas, é imprescindível a realização de uma leitura dessa realidade geográfica em constante transformação. É nesse contexto que surge o termo arranjo populacional. Um arranjo populacional é o agrupamento de 2 ou mais municípios entre os quais há uma forte integração populacional. Há 3 critérios para verificar se a integração é forte ou não. Utilizaremos como exemplo uma cidade A e uma cidade B. Basicamente, existe entre a população total que estuda e ou trabalha de A, uma alta porcentagem se deslocando para trabalhar e ou estudar em B, e vice-versa. Após realizarem suas tarefas, essas pessoas retornam às suas cidades de origem, o que chamamos de movimento pendular. A esse critério de integração, damos o nome de forte intensidade relativa. No caso de cidades muito populosas, como Guarulhos e São Paulo, o método anterior pode levar a índices baixos. Basta pensar que 1% de uma cidade de 1.000 habitantes equivale a 10 pessoas, mais 1% de uma cidade de 1 milhão equivale a 10 mil. Ou seja, embora a porcentagem seja baixa, há um grande volume de pessoas se movimentando. Portanto, estabeleceu-se que há uma forte integração quando o volume total de pessoas se deslocando para trabalhar e ou estudar entre 2 municípios é maior do que 10 mil. O nome técnico dado é forte intensidade absoluta. Um terceiro critério de forte integração é o da contiguidade das manchas urbanizadas. Quando olhamos fotos como essas, não temos a impressão de que as cidades são manchas? Então, quando a distância entre as bordas das manchas urbanizadas principais de 2 municípios é de até 3 quilômetros, temos um arranjo. Excetuando-se os arranjos originados por municípios que se desmembraram e geraram deste modo 2 municípios já integrados, os arranjos surgem naturalmente.
Em geral, as interações ocorrem pela oferta desigual de moradia e trabalho entre os centros. Nessa equação, existem importantes fatores a serem considerados, como a facilidade de acesso, que inclui tanto a proximidade quanto a qualidade das rodovias, pontes e etc. O conceito é simples e fica mais fácil de entender quando pensamos numa situação hipotética. Vamos imaginar que a cidade A é uma cidade média cercada pelas cidades menores B, C e D. Um certo dia, diversas empresas começam a se instalar no centro de A. Os salários são atrativos e a demanda por trabalhadores é grande. A cidade começa a crescer, diversas pessoas se mudam para a cidade A em busca desses cargos. Universidades surgem para suprir a necessidade técnica das empresas. Abrem-se diversos restaurantes, consultórios médicos e supermercados para atender a essa crescente população. As cidades B, C e D não oferecem condições de trabalho ou educação equivalentes a A. Assim, diversas pessoas ou se mudam para A ou fazem os tais movimentos pendulares de que falamos anteriormente. A cidade A cresce tanto que suas bordas se encontram com as bordas de B, C e D. O preço do imóvel em A cresce muito e o caos típico da cidade grande faz com que diversas pessoas optem por alternativas mais baratas e calmas. As pessoas então saem de A e começam a morar em B, C e D, indo para A em movimentos pendulares. Em B, C e D, começam a surgir padarias, consultórios médicos, supermercados e até mesmo universidades para atender a essa nova população. Já deu para se ter uma ideia, não é? O que inicialmente eram 4 cidades distintas e de certa forma autônomas, se transformou em um arranjo populacional. O processo é contínuo e a esses arranjos podem juntar-se outros municípios, assim como outros arranjos. Importante ressaltar que esse é apenas um dos caminhos possíveis para o crescimento. Nos dias atuais, outras atividades além da industrialização, tais como serviços de logística, contribuem para o aumento do número de habitantes das cidades. Foram identificados no país 294 arranjos populacionais formados por mais de 900 municípios em 2010, que somam aproximadamente 107 milhões de pessoas, ou cerca de 56% da população residente no Brasil naquele ano. Hoje, vemos uma diminuição no ritmo de crescimento das maiores concentrações urbanas e incremento mais significativo para os centros de tamanho médio. De forma geral, muitas pessoas estão deixando as capitais dos estados para morarem em cidades do interior. Assim, quase todas as grandes aglomerações diminuíram o ritmo de crescimento entre as décadas de 1970 e 2010. Quer saber mais sobre o assunto? No portal do IBGE você pode encontrar muito mais informações, inclusive com uma publicação dedicada ao tema. Por hoje é só. Observemos agora a população da zona urbana e da zona rural de Belém. Nós temos aqui o mapa. Na zona urbana, segundo o UOL, em 2010, existiam 1.380.836 pessoas morando na nossa cidade. E na zona rural, que é formada pelas nossas ilhas, em 2010, 11.195 pessoas estavam morando na nossa região rural. A agricultura é a atividade que desenvolve o cultivo de vegetais e outras plantas, como legumes, verduras, frutas, flores e entre outros. O sucesso da produção agrícola depende de 3 fatores: o solo, o relevo e o clima. O trabalho agrícola pode ser realizado de forma manual, geralmente realizado por uma família ou pessoas contratadas por elas para realizar o plantio e colheita em produções menores. Mas a produção também pode ser realizada por máquinas. A utilização de máquinas depende do tamanho da área que será cultivada. Então, numa grande propriedade, o uso de máquinas pode auxiliar no plantio e na colheita. Nas lavouras e hortas são produzidos cereais, hortaliças, chás e tubérculos, e as frutas são cultivadas no pomar. Agora nós vamos ver alguns tipos de culturas agrícolas. Preste atenção. A fruticultura é o cultivo das frutas. A horticultura é o cultivo de verduras, legumes, temperos e chás. A floricultura é o cultivo de flores e outras plantas que enfeitam nossa casa. A silvicultura é o cultivo de árvores para lenha, carvão, madeira e papel, inclusive o lápis que a gente usa na escola. A cotonicultura é o cultivo do algodão. Sabe aquela blusa bem macia? É feita com essa plantinha aí. A pecuária no Brasil.
A pecuária é uma das atividades primárias que mais se destacam no Brasil. Ela é responsável por abastecer o mercado interno e também tem um importante papel nas exportações brasileiras. A pecuária brasileira está ligada à criação de bovinos, suínos, aves, equinos, ovinos e bubalinos. A pecuária sinina consiste na criação de jumentos. Olha a foto dele. A pecuária bovina é a criação de bois e vacas. A pecuária ovina consiste na criação de ovelhas. A pecuária suína é a criação de porcos. A pecuária bubalina é a criação de búfalos. E a pecuária equina é a criação de cavalos. A pecuária caprina é a criação de cabras e bodes. O profissional que trabalha no campo é um engenheiro agrônomo. Já na pecuária, quem atuam são o zootecnista e o veterinário. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Um beijão da Pro e até amanhã! Bom, eu deixei 2 palavras bem no começo da nossa aula para vocês prestassem bem atenção nelas. Quais eram essas palavras? Quem lembra? Agricultura e pecuária. Então, vamos revisar aqui o que é agricultura e o que é pecuária. Agricultura é a arte de cultivar a terra, de plantar. Pecuária. A pecuária é uma atividade ligada à criação de gado e outros animais. Observem esta imagem aqui da Avenida Generalíssimo Deodoro, no início do século XX. E a imagem de baixo, Belém, agora no século XXI. Quanto tempo há nessas fotos? Bom, há um século. Um século se passou e nós podemos ver que a urbanização na nossa cidade modificou a nossa cidade. O que percebemos nessa imagem? Diminuição do número de árvores e aumento de construções para moradias, pavimentação de ruas, inclusive saneamento também na nossa cidade. Bom, aqui estão as nossas referências, caso vocês queiram ver de novo esses vídeos. Até a nossa próxima aula e tem mais um recadinho para vocês. Um abraço virtual carregando e nós estamos no mês de maio. Quero lembrar os pais, as crianças, a todos os cuidadores que no dia 18 de maio aqui no nosso estado nós comemoramos o Maio Laranja. Foi instituído esse dia para que possamos combater e prevenir o abuso sexual de crianças e adolescentes. Qualquer denúncia você pode fazer para o Disque 100. Fiquem todos atentos às nossas crianças. Até a próxima aula, pessoal!